Vamos começar a aula virtual 8 com a correção da atividade do slide que eu passei ontem para vocês. Então, a número 1 pediu para a gente calcular as seguintes operações com radicais. Raiz de 2 vezes raiz de 8, 2 vezes 8, 16. Então, é o mesmo que raiz de 16. A raiz de 16 é 4. É claro que a raiz de 16 é uma raiz muito simples, mas mesmo assim eu fiz questão de fatorá-la aqui. Raiz de 16 dividido por 2 é 8, dividido por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Agrupa-se de 2 em 2 por ser uma raiz quadrada. Insere os fatores ao quadrado dentro do radical. Como aqui a raiz é quadrada, corta e aí sai 2 vezes 2, que é 4. Letra B. Raiz de 2 vezes raiz de 72, 2 vezes 72, 144. E eu tenho, porque eu tenho memorizado o número 12. O 12 vezes 12 é 144, porque de tanto fazer algumas operações com raiz, a gente decora. Mas vamos na forma fatorada, porque nem sempre a gente pode depender da nossa memória. 144 dividido por 2 é 72, dividido por 2 é 36, dividido por 2 é 18, por 2 é 9. Agora não dá mais por 2. Próximo número primo, 3. Então dá certo, ó. 9 dividido por 3 é 3, dividido por 3 é 1. Chegamos no 1, a fatoração acaba. Como é uma raiz quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2. Então, aqui 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado e aqui 3 ao quadrado. Levamos esses fatores agrupados para dentro do radical, corta, e aí sai 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Letra C. Agora é a divisão, ó. Raiz de 12 dividido por raiz de 3. Como as duas raízes são quadradas, eu posso dividir 12 por 3, que é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, veja que na A, na B e na C eu consegui extrair uma raiz exata. Nem sempre isso acontece, tá? Letra D. Raiz cúbica de 32 dividido por raiz cúbica de 4. É só manter o radical e dividir os radicandos. 32 dividido por 4, 8. Raiz cúbica de 8, será que tem? Vamos lá fatorar o 8? 8 dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2 e dividido por 2 é 1. Como é uma raiz cúbica, porque o exercício, veja só, raiz cúbica de 8. Então, nós temos que agrupar de 3 em 3. Então, 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 2 ao cubo anula o expoente com o índice e fica 2. Por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Gente, isso também é simples de se perceber, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Também pode fazer de cabeça, ok? Questão 2 é uma questão em que a gente deve simplificar os radicais. Então, aqui eu tenho 5 raiz de 7 e menos 2 raiz de 7. Então, 5 raiz de 7 menos 2 raiz de 7, 3 raiz de 7. Agora, eu vou unir, agrupar as raízes de 3. 6 raiz de 3 mais 9 raiz de 3, 15 raiz de 3. Pronto, simplifiquei. Letra B. Eu tenho menos 4 raiz de 5, mais 6 raiz de 5 e mais 3 raiz de 5. Então, eu tenho que agrupar todas as raízes de 5, simplificando em uma só. Então, menos 4 raiz de 5 mais 6 raiz de 5 é só fazer menos 4 mais 6, que é 2, Deve 4, paga 6, fica 2. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 fica 5 raiz de 5. Agora, vamos agrupar as raízes de 2. Só tenho essa e essa. 11 raiz de 2 menos 7 raiz de 2 é só fazer 11 menos 7. 4 raiz de 2. Letra C.
Aqui eu tenho raiz cúbica de 10, raiz cúbica de 2. Então, raiz cúbica de 10 eu vou juntar com essa, e esse raiz cúbica de 2 eu vou juntar com essa. 2 raiz cúbicas de 10 mais 4 raiz cúbicas de 10, então 2 mais 4, 6 raiz cúbica de 10. 15 raiz cúbica de 2 menos 5 raiz cúbica de 2 é 10 raiz cúbica de 2. Então, 15 menos 5, 10. Bom, a última questão, ela trouxe essa expressão aqui para nós resolvermos. Raiz de 196 mais a raiz de 16 menos a raiz cúbica de 1000. Como vocês podem perceber, os radicandos são diferentes, então a gente não pode simplificar direto como a gente já fez, né, na questão anterior. Mas, então, nós devemos e podemos fatorar esses números para ver se eles têm uma raiz exata, se eles têm uma raiz simplificada que de repente pode resultar em radicandos iguais para a gente poder somar, subtrair. Então, vamos ver o que a gente encontra, tá? Eu já tenho aqui a resposta, mas para chegar nesses números é preciso fatorar. Ah, Isabela, eu sei de cabeça, eu sei que 14 vezes 14 é 196. Ótimo, mas nem sempre a gente vai saber, nem sempre a gente vai confiar. Então, a gente tem que fazer a fatoração para treinar. Então, fatorando 196 para achar a raiz quadrada. Por 2 dá 98, por 2 é 49. Agora, não dá mais por 2, não dá por 3, não dá por 5. Próximo número primo é o 7, e ele é divisor de 49. 49 dividido por 7 é 7, dividido por 7 é 1. Agrupamos, anula, sai 2 vezes 7, que é 14. Então, raiz de 196 é 14. Raiz de 16, eu até fatorei com vocês mais cedo, né? 4, que 4 vezes 4 é 16. E a raiz cúbica de 1000. Por que eu já sei, sim, de cabeça que é 1000? Que é 10, perdão, 10. Porque 10 vezes 10 é 100, e 100 vezes 10 é 1000. Então, eu já sei que o número que vezes ele 3 vezes, que resulta em 1000, é o 10. Mas vamos fatorar aqui para a gente entender. 1000 dividido por 2 é 500, dividido por 2, 250, dividido por 2, 125. Quando a gente chega no 125, a gente percebe que não dá mais por 2, nem por 3, e por 5 agora dá. 25 por 5, 5 e por 5, 1. Nós vamos agrupar de 3 em 3. Eu até escrevi aqui de novo a raiz, ó. Ela é uma raiz cúbica. E como ela é uma raiz cúbica, nós vamos agrupar de 3 em 3. Então, vou agrupar 2, 2, 2, 2 elevado ao cubo. 5, 5, 5, 5 elevado ao cubo. E aí, eu obtenho aqui, ó. Eu coloco dentro da raiz esses valores que eu agrupei e anulo, porque está elevado a 3. Sai da raiz 2 vezes 5, que é 10, que é justamente o número aqui. Então, agora, resolvendo a expressão. 14 mais 4, 18. 18 menos 10, 8. Terminamos a correção.